Estamos iniciando mais um Prosa, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Hoje vamos falar sobre o Novembro Azul, que é o mês de conscientização da saúde masculina. Para este assunto, eu recebo a médica urologista, a doutora Fernanda Sintra. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui ao Prosa. É um grande prazer te receber aqui. Tudo bem, obrigada pelo convite. Fico muito contente de falar um pouquinho aí sobre o Novembro Azul e as dúvidas também dos pacientes, dos telespectadores. Isso, que nos assistem, né? E são muitas dúvidas, né? Passa ano, entra ano e as dúvidas são as mesmas, né? É verdade? Algumas curiosidades antes da gente começar. A área de atuação do médico urologista. O que a gente fala urologista, já vem à cabeça a próstata, mas são outras áreas também, né? É verdade. A urologia, ela abrange todo o sistema urinário, né? Então, rim, bexiga, pacientes que têm problema de incontinência urinária. Então, mesmo crianças que fazem xixi na cama, por exemplo, né, que a gente chama de enurese noturna, tudo a urologia abrange, além, é claro, da próstata, do aparelho reprodutor masculino, mas a gente cuida das mulheres também, por causa dessa parte urinária. Estávamos falando até em off aqui, e depois falei com a doutora. É raro ter uma médica urologista, né? É rara. Na região, acredito que seja só eu, mas assim, a gente tem uma perspectiva de, no Brasil, ter mais de 4.000 urologistas homens. Hoje a gente tem um grupo até no WhatsApp das urologistas mulheres, que dá mais ou menos 270 mulheres, incluindo as que estão fazendo ainda a residência de urologia. Então, é uma discrepância bem grande. E quantos anos para chegar até essa especialidade de estudo? São 6 anos de faculdade, mais 3 de cirurgia geral e mais 3 de urologia. Então, no mínimo aí 12 anos. É tempo estudando, né? É bastante. O Novembro Azul é o mês de conscientização. Mas não é por isso que os homens têm que esperar chegar o novembro para ir atrás dos exames, né? Eu acho que tem que procurar o ano inteiro. Não, com certeza. O Novembro Azul veio como sendo uma campanha, né, para a gente chamar a atenção dos homens, porque os homens eles são mais complicados para ir ao médico, né? Tanto que nós mulheres acaba que a gente vive 7 anos a mais por conta disso, porque os homens eles vão postergando, né, até a doença estar mais avançada. Então, o Uhum. novembro ele serve para dar o alerta, mas é claro, de janeiro a dezembro a gente está receptivo, né, a acolher esses homens e fazer a prevenção, que é o mais importante. E muitas vezes as mulheres que levam os maridos? Muitas vezes, muitas vezes. Ou então o homem vai, mas fala assim: "Não, porque a minha mulher marcou para eu vir", e enfim, as mulheres elas têm um papel também fundamental, né, quando estão com esses parceiros de puxar a orelha, né. Falando em estatísticas, vem aumentando os índices de câncer de próstata? Como que está aí no decorrer dos anos? Na verdade, a gente vê um aumento, mas no sentido de a gente tem mais diagnóstico. Então a gente pensa que antigamente, quando não tinha prevenção, não se sabia às vezes que a pessoa até morria do câncer de próstata. Uhum. E hoje em dia a gente tem cada vez mais estatística e é claro, tem a população está vivendo mais, então a gente tem um aumento nesse sentido também, né. Então a expectativa de vida dos homens aumentou, né, então isso acarreta no aumento do câncer de próstata também. Falando na importância da prevenção, essa ideia de fazer para pegar o quanto antes, caso haja esse câncer em fase inicial. Exatamente. E lembrar que o câncer de próstata, ele tem vários tratamentos. Pode ser que se você pegue num estágio muito, muito inicial, a gente acaba acompanhando, por exemplo, e ver a melhor hora de agir, digamos assim. Mas é claro que quanto antes o diagnóstico, melhor a gente pode ter essa conversa com o paciente, discutir as melhores opções para ele, né, do que a gente pega numa fase avançada que não tem muito o que fazer. E a próstata, ela dá sintomas? Tem alguns sintomas que a pessoa
está tendo o câncer? Isso é muito difícil, por quê? Porque em geral esses pacientes não sentem nada, ou quando sentem são sintomas mais inespecíficos, sintomas que dão em pacientes que não têm, câncer. Uhum, Então, assim, sintomas que dão em próstata grande, digamos assim, né, que é a uhum, hiperplasia prostática que a gente fala. Então, às vezes alterações urinárias, que o paciente vai passar despercebido, assim, desses sintomas. E mas, por exemplo, assim, se é um sintoma mais específico, como dor óssea, digamos assim, é um estágio mais avançado, né, então é sinal que já espalhou pelo corpo, como, né, a população conhece, né, então já tem metástase. Então é algo que para dar o sintoma é muito complicado, é difícil você ter sintomas. A maioria, mais de 80% dos casos é assintomático. Por isso que a gente tem que fazer a prevenção e fazer o rastreamento, porque o câncer de próstata é um câncer altamente curável, altamente. Então não pode, né, deixar o preconceito, tomar conta e você não procurar o atendimento, porque se você não se cuida, né, infelizmente pode acontecer de ser acometido por essa doença e um estado ali que a gente não possa fazer mais nada. A parte das faixas etárias, sempre está na mídia, né, a partir dos 40 anos, como é que funciona? Pode ser feito antes, quando sente algo também? Então, além do câncer de próstata, né, o Novembro Azul ele chama atenção também para as doenças do homem, né. Então, a gente tem uma cultura da menina ir no ginecologista desde nova, né, e o homem a gente não tem. Então é importante sempre, por exemplo, naquela faixa etária de 14, 15 anos, ir, né, ao urologista para ver se está tudo bem. Ver se está tudo bem da parte sexual, ver se está tudo bem, se de repente tem as famosas ali varizes na bolsa testicular que pode prejudicar ali se o homem depois quer ter filhos. E, falando do câncer de próstata em si, a gente começa o rastreamento com o exame de sangue aos 40 anos, mas, o toque é muito complementar e ele deve ser feito a partir dos 50 anos para toda a população, e se você tem um histórico familiar, a partir dos 45 anos. Na população negra, né, que é o nosso caso aqui no Brasil, a gente tem muita, mistura, né, então teoricamente a partir dos 45 anos já tem que estar fazendo tanto o exame de sangue quanto o toque. O toque, a gente começa fazendo anual, se tiver 2 toques normais, teoricamente a gente pode pular, falhar um ano, digamos assim. Teoricamente, né. É isso que eu ia te perguntar antes, o PSA com o toque, um exame complementa o outro. Exato, porque o que que acontece? Se é um câncer que é muito modificado, é um câncer que é um pouco porque assim, há vários tipos de tumores, né, há vários tipos de padrões de câncer de próstata, não é tudo igualzinho. Então tem alguns cânceres de próstatas que são muito agressivos, e o PSA vai vir baixinho, porque nem o corpo ali vai conseguir detectar nada. Então é um que é agressivo. E daí, às vezes, o PSA vem baixo, vem bom, e a gente detecta algum nódulo no No toque. toque. E ao mesmo tempo, às vezes, se é um tumor muito inicial, a gente não tem nada detectável no toque, e acaba que detecta no exame de sangue também, né, então eles se complementam, né. Juntando os 2, a gente tem uma margem muito grande de acerto, mas se fizer só um ou só outro, daí a gente diminui muito essa margem. Legal. É mito que todos os homens vão chegar num 80, 90 anos com algum tipo de câncer de próstata, mesmo que não sintam? Não, na verdade, assim, o que a gente vê é que conforme vai aumentando a idade, pode ter algum tipo de disfunção, mas dizer que todos os homens com 80 anos, estão com câncer de próstata, não, Não. é mito. No seu consultório, qual que seria as maiores queixas, assim, dos homens?
Aham. próstata, o que mais que aparece mais? Disfunção sexual, É, bastante. Aham. Por incrível que pareça, às vezes tem alguns homens que têm vergonha de falar para outro homem que tem problema sexual. Então olha, é algo que eu recebo bastante, né, tanto disfunção erétil, quanto ejaculação precoce, e e muitas vezes eles demoram bastante para procurar, né, tem pacientes que sofrem há 6, 7 anos com isso, por exemplo, com ejaculação precoce, e daí quando começam um tratamento e tem resultado, se perguntam, né: "Por que que eu não vim antes?". devido a isso, né, Aham, aos tabus. aos tabus, a ignorância de não repassar isso e fica sofrendo, né. É Nós verdade, homens, né, qualquer coisa de dor, às vezes não toma um remédio, não vai no médico, né. é verdade. A doutora sofre no consultório atrás desses homens. Não, mas a gente vai conversando com jeito, deixando mais à vontade e perguntando com muito profissionalismo, então flui bem. Muito legal. É um assunto amplo, né, eu acho que o básico seriam essas perguntas aí. Tem mais alguma coisa que a doutora gostaria de falar para finalizar, sobre esse mês do Novembro Azul? Assim, eu só uma dúvida que eu vejo que é muito comum é a questão do tamanho da próstata e do câncer de próstata. Então, algo que os pacientes ficam assustados quando estão com a próstata maior, né? Uhum. E falam assim: "Ai, será que eu tenho mais, né, câncer de próstata?". E a gente tem que ver que não tem nada a ver. Então, a próstata grande, quando dificulta para urinar, tem que procurar um médico também, né, para não ter disfunção na bexiga, disfunção no rim. Mas, não tem a ver com maior risco de ter câncer de próstata, né. Então, tanto a próstata grande quanto a pequena podem ter. Então por isso, meninos, se previnam, eh, não fiquem retardando, né, marquem a consulta e a partir ali dos 40, 45 anos tem que procurar mesmo, sabe. É bem importante. Qualquer dúvida terá as redes sociais da doutora, vou pôr o seu contato, que daí acho que eles vão lá em inbox e pergunta depois. Não, combinado. E eu deixei também a caixinha agora antes de da gente começar, né, Aham. até para eles perguntarem as coisas também, eu vou estar respondendo durante a semana aí. Que agora a gente terminando aqui, colocamos no ar e com certeza vai dar um ibope muito grande. Combinado então. Queria agradecer por você ter vindo aqui, ter disponibilizado seu tempo, e teremos outras oportunidades para falar de outros assuntos também, né. Não, com certeza. Muito Falamos obrigado, falamos sim. Ah, valeu. obrigada eu. Pessoal, esse foi o Prosa dessa semana, um prosa aí bem especial. Curtam, compartilhem o vídeo e até semana que vem com o próximo. Valeu, até mais, tchau, tchau.